Ô, pessoal, amigos e amigas, estamos juntos mais uma vez aqui no nosso canal do YouTube, Tu Conversa de Torcedor, nesse pós-jogo para vocês, e falando sobre o Campeonato Brasileiro, repercutindo da 21ª rodada do campeonato. Tivemos aí as vitórias, né, do Fluminense e do Botafogo de goleada, líder do Campeonato Brasileiro, e também as derrotas, né, a derrota do Flamengo contra o São Paulo no Monumbis e o empate amargo do Vasco contra o time do Bragantino. Então temos aí os jogos da 21ª rodada que nós vamos estar repercutindo para vocês. Mas antes disso, já se inscreveu no nosso canal do YouTube? Ainda não? Então se inscreva, meus amigos, se inscreva no canal do YouTube, compartilhando os nossos vídeos, também deixando aquele like que ajude mais o nosso crescimento do canal do YouTube, também fortalecendo o nosso trabalho, e também acompanhando também pelas redes sociais do Conversas Torcedor, terças e quintas, 18 horas, no Conversa de Torcedor Notícias, e também acompanhando também aos sábados, também na nossa programação, às 11 da manhã, pela rádio Nossa Senhora de Copacabana, 98.7 FM, a onda que chega ao seu coração, acompanhando pelas redes sociais, no YouTube, também acompanhando pelo site radioNSC.com, pela Radionet, repetindo no YouTube do Conversa de Torcedor ao vivo. Tá bom, pessoal? Acompanhando todas as informações sobre o futebol, falando também dos Jogos Olímpicos lá de Paris, já na reta final, e nós vamos estar acompanhando os atletas brasileiros entrando nas quadras, entrando no campo também, nas piscinas, né? Tentando conquistar um sonho olímpico, com certeza, e valendo muito mais isso aí, né? Então, vamos ver, né, o que vai acontecer nessa reta final de Jogos Olímpicos lá de Paris, na França. E vamos falar aqui do Campeonato Nacional, Campeonato Brasileiro, 21ª rodada, falando primeiramente do Vasco, né? Um sabor amargo do empate, né? Um sabor amargo no empate. Tivemos aí o time da equipe, né? Do time do Bragantino empatando, né? Inclusive, né? A equipe do time do Vasco, melhor dizendo, de um jogo equilibrado, empate de 2-2, os gols aí do time do Vasco da Gama, né? Que virou o jogo, né? Virou o jogo, inclusive com o GB e o Watson na segunda etapa, o gol do John no primeiro tempo, e o Bragantino empatou no final com o Elinho. Então, as duas equipes vão voltar a campo no próximo final de semana, né? Inclusive nos jogos do Campeonato Nacional. Então, temos aí o Vasco, que vai encarar contra a equipe do Fluminense, no Clássico Carioca, inclusive, né? No jogo que vai acontecer no estádio do Newton Santos, né? Que até uma informação que seria no estádio lá de São Januário, mas não vai ser, né? Então temos aí no estádio Newton Santos, jogo que vai acontecer aí, né? No jogo entre Vasco da Gama contra a equipe do Fluminense, né? Sábado, 9h30 da noite, horário assim de, não, digamos assim, não habitual, né? Digamos assim, nos embalos de sábado à noite, assim. Então temos aí esse jogo no Campeonato Brasileiro. O Bragantino também, né? O Bragantino, né? Pelo Campeonato Brasileiro, né? Pelo Campeonato Brasileiro, né? Campeonato Nacional, né? Jogar, que vai jogar na próxima semana, né? No próximo, né, final de semana, inclusive aí no jogo contra o Corinthians, também nesse horário de 9h30 da noite, fora de casa, no estádio da Arena Corinthians, tá certo? Então temos aqui as informações, então vamos falar aqui desse jogo aí, né, entre Vasco e Bragantino. O que eu tô falando aqui para vocês, o sabor amargo do empate vascaíno, né? Vamos falar aqui sobre essas questões aqui dentro de campo, porque tivemos aí o Bragantino abrindo o marcador aos 4 minutos, numa falha do Léo Pelé, inclusive depois do gol foi vaiado pela torcida, foi até xingado pela torcida, né? Diga-se de passagem. O jogador tentou proteger a bola, mas o La Quintana, o atacante mais perigoso da equipe do Bragantino, ganhou a frente, ganhou na frente, né? Ganhou a frente do jogador do Vasco, né? Errou o zagueiro do Vasco, cruzou para o John para colocar no fundo da rede. Aí passou o resto do jogo do primeiro tempo vaiado, xingado pela torcida, né? Que uma situação dessas aí, meu amigo, falhou, o que eu posso fazer, né? Mas com muitas mudanças na escalação, o Vasco demorou a se encontrar na partida. Demorou a se encontrar na partida no primeiro tempo, sofrendo uma ameaça do time do Bragantino. O GB,
novidade do técnico Rafael Paiva, né? Que foi, acho que foi um destaque na Copa São Paulo de Júniors, né? Se não falha a memória, nesse ano ou foi no ano passado, inclusive, ele até, né? Se não falha a memória. Então, o jogador que é um jogador importantíssimo, né? Que teve aí uma lesão, teve que e o GB teve aí uma lesão, né, que ficou parado durante muito tempo, voltando à equipe do time do Vasco, né, para tentar conseguir, né, para entrar no ritmo, né, para tentar conseguir entrar no ritmo, né dentro dos gramados, inclusive para jogar futebol. E o GB, que é uma novidade, repito, do técnico, e o GB que teve aí uma lesão, que ficou muito tempo fora dos gramados durante muito tempo por conta de uma lesão, aí voltando aos gramados agora. E novidade do técnico, repito, do técnico Rafael Paiva, e o GB, né, que estava fora dos gramados por conta de uma lesão, né, agora voltando à equipe do Vasco. Novidade, repito, do técnico Rafael Paiva no comando Cruz Maltino. Saía muito da área para tentar conseguir um drible e também as arrancadas. E o Payet conseguiu poucas jogadas e levou perigo apenas na bola pelo alto, bola parada. E na segunda etapa, o Vasco voltou bem na segunda etapa, com movimentação do Ferretti, como dizendo, com muita movimentação, e o Ferretti ao lado do JB no ataque. A equipe Cruz Maltino variou mais as jogadas e chegando aí ao gol da equipe do time do Bragantino em cruzamento do Vitor Luiz, em cabeçada do jogador GB, e fazendo o primeiro gol dele com um profissional, né? O primeiro gol do jovem atacante vascaíno nos profissionais. Nos profissionais. Primeiro gol dele como jogador profissional do Vasco da Gama. E em outra jogada pelas pontas, o Puma Rodrigues tocou. O Puma tocou para o Ferretti, né? Que ajeitou para o Watson e que ele tocou no cantinho. E o Vasco tentava administrar, né, o placar de 2-1 e sofria pouco, né? Mas o Bragantino não se deu por vencido, né? Não se deu por vencido e no final da partida o Lincoln cruzou da intermediária esquerda, né? E o Elinho entrou sozinho, colocando no canto do Léo Jardim para empatar o jogo 2-2. Então o time do Vasco tá aí na 11ª colocação com 24 pontos ganhos, enfrenta contra o Fluminense no Clássico às 9h30 da noite, na próxima semana, no próximo sábado, e o Bragantino, que enfrenta o Corinthians também no próximo sábado às 9h30, está na 10ª colocação com 26 pontos ganhos. Jogo equilibrado, né, que aconteceu no estádio em São Januário. Então o Vasco tenta aí melhorar a sua classificação. E vamos falar aqui, pessoal, sobre a situação do Botafogo, que deu uma goleada, né, em cima do Atlético Goianiense, poupando seus jogadores para a Copa do Brasil, lógico, né, temos aí poupando seus jogadores para a Copa do Brasil e conseguindo aí o resultado importante pelo placar de 4-1, né, e o Luiz Henrique foi um dos principais jogadores da equipe do time do Botafogo, né, dois pênaltis, né, e marcando um gol, e faz com que o postulante ao título vença contra o Lanterna por 4-1. Então, poupando parte dos seus titulares, inclusive, né, o time do Botafogo bastou ter um em campo para conseguir uma goleada, e o Luiz Henrique, né, foi o nome da partida, né, foram 2 pênaltis sofridos, um gol marcado e muitos lances de efeito para fazer o Botafogo cumprir o seu papel, né, de vencer o jogo, né, para conseguir entrar na luta pelo título de campeão brasileiro contra o Lanterna, contra o Atlético Goianiense, né, o Lanterna. 4-1 no sábado no estádio Antônio Ascioli. Fica ainda melhor quando se perceba, né, se percebe que o objetivo foi cumprido, né? Foi cumprido porque é a vitória, né, necessária. O Arthur Jorge preservou o PS visando a Copa do Brasil, conseguindo os 3 pontos para os coreanos. A única boa notícia, Campbell, Costa Riquenho estreando, balançando as redes. Então temos aí no lance, inclusive, né, que a gente vendo aí, o time do Atlético Goianiense, né, que está aí de uma crise, né, de uma crise
muito grande, que a gente está vendo aí o time do Atlético Goianiense não vencendo seus jogos no estádio, né? Entre os 19 times, né? O único time que não ganha como mandante é do Atlético Goianiense, então o Botafogo conseguiu aí resultado, né? Pelo placar de 4-1. Então o time do Atlético Goianiense tá aí na zona do rebaixamento, na última colocação do Campeonato Brasileiro, né? Inclusive, né? A última colocação do campeonato. E temos aí o time do Botafogo com 43 pontos ganhos, conquistados, e vai enfrentar, inclusive, contra o Juventude às 11 da manhã, inclusive às 11 da manhã, no estádio Alfredo Jaconi, lá no Rio Grande do Sul, e o Atlético Goianiense com essa derrota, né? 12 pontos ganhos, a distância para o Corinthians, o primeiro fora do Z4 é de 7. Após a partida, os jogadores não consideram entrevistas, não consideram as entrevistas, e então temos aí, né, o detalhe, né, temos aí o Atlético contra a equipe do São Paulo no domingo, às 4 horas da tarde, no estádio no Morumbi, em São Paulo. Então, teve uma boa, né, teve uma ótima notícia, uma boa, né, para o torcedor atleticano lá de Goiás, e que o time do do Atlético Goianiense teve aí o Campbell, mas vamos falar aqui sobre o Botafogo, inclusive, porque tivemos aí o, além do Luiz Henrique, para destacar importância na partida, dois jogadores que tiraram aí a seca de gols, né? Falando de Igor Jesus e do Oscar Romero, né? Inclusive, né? Os dois marcaram seus primeiros gols pelo Botafogo, certo? E ambos vieram com alívio, né? Já começaram a ser cobrados pelos torcedores por essa, por essa seca de gols, inclusive. Então, também o Campbell, que estreou, né? Teve aí o principal reforço dessa janela de transferências do Atlético Goianiense, jogador de 3 Copas do Mundo, o jogador, o Campbell, né? O Joel Campbell, né? Costa-riquenho, teve boa atuação, criando chances de perigo, alguns lances de efeito, foi aplaudido pelos torcedores da equipe do time do Atlético Goianiense. Vamos falar aqui do primeiro tempo de partida, porque nós vamos falar aqui. Falando sobre isso, pessoal, o Atlético Goianiense e Botafogo fizeram um jogo que começou monótono, inclusive, um jogo monótono, né, inclusive, mas terminou animado na primeira etapa. Começou monótono, mas acabou é, bem animado na primeira etapa, inclusive. De modo geral, foi um confronto muito físico, né, de intensidade, né, faltou sem grandes oportunidades. As duas equipes tentavam se impor no meio de campo, mas brigavam do que jogavam futebol até o placar ser aberto. De uma boa escapada de Luiz Henrique, né, de um dos pontos de maior habilidade do Botafogo, do técnico Arthur Jorge. O Igor Jesus aproveitou e o cruzamento para cabecear o gol na equipe do time do Botafogo. O Pedro Rangel deu rebote, o Carlos Alberto completou, fazendo 1-0. Então, o jogo se abriu e mais oportunidades foram criadas. Então, porém, dito isso, quando o Botafogo estava melhor, né, um pênalti bobo, né, de Cuiabano em Maguinho recolocou o Atlético Goianiense no jogo, e o Campbell estreou na partida empatando, né, antes do intervalo. O Carlos Alberto teve uma chance inacreditável para fazer os 2-1, mas desperdiçou a chance de gol que aconteceu aí. E na segunda etapa, e na segunda etapa, e na segunda etapa foi um passeio aí do Botafogo, e liderado pelo Luiz Henrique, né? Ele foi o jogador mais perigoso e responsável por transformar a vitória em goleada, inclusive, né? E não à toa que sofreu 2 pênaltis e que foram marcados aí pelo, pelo Oscar Romero, e por ele mesmo foi o melhor em campo na partida, em que, porém, também vale destacar em especial para o Igor Jesus, né? O atacante que mostrou oportunismo, que mostrou aí o grande faro de gol, né? O grande oportunista, né? O oportunismo, né? O oportunismo de gol para fazer o quarto gol, né? Um dos gols da equipe do time do Botafogo, inclusive, né? Tendo o oportunismo de gol para fazer o gol dele, né?
né, do lance que deu após aproveitar o rebote de um chute de Cuiabano na trave e marcando seu primeiro gol pelo Botafogo, né, inclusive. E na etapa final, na segunda etapa, né, que teve aí tempo para Matheus Martins estrear na equipe do time do Botafogo, né? E no Atlético Goianiense, boas defesas do Pedro Rangel se salvam, se salvam nas boas defesas do Pedro Rangel em meio a um time que foi totalmente dominado nos últimos 45 minutos de partida. Então o Botafogo vai encarar contra o Juventude, né? Vai encarar contra o Juventude, né? A partir das 11 da manhã de domingo, no próximo domingo. E no domingo também, o Atlético Goianiense enfrentará contra o São Paulo às 4 horas da tarde, fora de casa. Então o time do Atlético Goianiense está numa situação terrível, né? De uma crise, lógico, de uma crise muito grande, sem vencer no Campeonato Brasileiro há muito tempo. Então, o detalhe é esse. Então, o time do Atlético Goianiense vive nessa situação de crise e o Botafogo retornando a liderança do campeonato. E retornando a liderança por conta do Flamengo, que perdeu o jogo, né? Contra a equipe do São Paulo no Morumbi, pelo placar de 1-0, usando a equipe alternativa. A equipe do time do Flamengo teve a equipe alternativa no jogo. Perde o jogo, a liderança, perde o jogo e a liderança, né? E o Tricolor diminuiu a diferença para o G4 do campeonato. Então, temos aí, o São Paulo conseguiu, né, contando com o apoio do seu torcedor, no Morumbi, né, no último sábado, e o confronto foi marcado pelo equilíbrio, né? Foi decidido no segundo tempo com o gol do Caleri, o argentino aproveitando aí de uma cobrança de escanteio do Wellington Rato, né, para marcar o gol para a equipe do São Paulo, mais uma vez, assim como na final da Copa do Brasil, né, inclusive, no ano passado, e o Tricolor encostando no G4, e o Flamengo perdeu a liderança e apostando aí de uma formação alternativa, perdeu a liderança do torneio. Então, meus amigos, 43 pontos, segundo colocado do time do Flamengo, né? 35 pontos o time do São Paulo, sexto, né? Sexto colocado. Temos aí o, o detalhe, o time do São Paulo conseguindo esse resultado positivo, né? De um jogo de muita intensidade na primeira etapa, principalmente do time do São Paulo, né? Em que os donos da casa impuseram o ritmo, controlaram o jogo, né? E criaram as melhores chances com a dupla, inclusive, aí na equipe do time do São Paulo, o Ferreirinha e o Lucas Moura, inspirado, assim, de uma dupla inspirada, né? De uma dupla inspirada, o Lucas e o Ferreirinha, né? Que a gente está falando sobre isso. O time paulista conseguiu chegar em velocidade e criar boas oportunidades, né? Desperdiçadas por eles. E também pelo Wellington Rato, né? A mais clara foi cabeceio do Ferreirinha, né? Na segunda trave, mas o atacante não conseguiu pegar em cheio na bola, mandou para fora e apostando em lançamentos e nas jogadas de profundidade né? Melhor dizendo aí, em profundidade, né? A equipe do time do Flamengo pouco assustou o São Paulo, o Gabigol em chute fora da área, acertou no Rafinha e não levou perigo em um primeiro tempo em que o time carioca precisou se preocupar mais em marcar do que atacar. Isso não tá no dilema rubro-negro, não. Isso não é dentro desse dilema rubro-negro, não. Então tem que ter isso de uma maneira, tem que ser mudado aí. Então o detalhe é esse. Então o detalhe é esse, de uma maneira que vimos aí do Flamengo do primeiro tempo, né? Só apostando em lançamentos e jogadas, uma jogada de jogadas e lançamentos em profundidade, inclusive aí. Na segunda etapa, com o Gerson na vaga do Bruno Henrique, né, o Flamengo voltou no intervalo com a ideia de mudar, melhor dizendo, a postura do setor ofensivo e levou perigo, né? A primeira chance na segunda etapa, depois de uma boa troca de passes, o Wesley finalizou na entrada da área e viu a bola passar perto do gol do Rafael. E o São Paulo foi mais produtivo, né, no ataque, apostando nas jogadas com o Caleri no ataque, para definir a situação e para definir o confronto aí. Na primeira tentativa, teve o gol do São Paulo logo aí do jogo aí, né? Logo que o argentino aproveitou o bom cruzamento do Wellington e cabeceou por cima. E pouco tempo depois, após uma cobrança de escanteio, né? Ele ganhou pelo alto e desviou de cabeça sem chance para o goleiro Rossi. Então, temos aí o jogo aí, inclusive, né? No próximo domingo, inclusive, vai ter
Flamengo e Palmeiras, jogo que vai acontecer no Maracanã a partir das 4 horas da tarde no Maracanã. E a equipe do São Paulo enfrentará contra o Atlético Goianiense a partir também às 4 horas da tarde. 4 da tarde também no estádio do Morumbi, em São Paulo. Vamos ver o que vai acontecer aí com o Flamengo nesse jogo contra o Palmeiras no domingo no Maracanã. O Fluminense conseguindo aí o resultado positivo, né? Conquistando aí a 4ª vitória, né? A 4ª vitória seguida no Campeonato Brasileiro, e o Bahia se afastando do G4 do Campeonato Brasileiro. Então temos aí o Caio Elias aproveitando a chance, né? O time do Fluminense conseguindo a vitória e mantendo a sequência positiva. O time do Bahia, os baianos, não vencem há 5 jogos no torneio. Então temos aí o time do Fluminense 20 pontos ganhos, a 1 ponto sair da zona de rebaixamento, e o Bahia somando mais um jogo à sequência de 100 vitórias, aí agora não vence a 5 e distanciando aí no G4, distanciando do G4 do Campeonato Nacional. Então temos aí o time do Fluminense é o 17º colocado, com 20 pontos ganhos, o time do Bahia 32, né? Inclusive, né? Temos aí na 3ª colocação, ou melhor dizendo, temos aí o time do Bahia, né, que está na 5ª colocação do Campeonato Brasileiro. Então temos aí esse detalhe. Então vamos falar aqui sobre isso, porque temos aí Cauê Elias está iluminado aí, principalmente o garoto, né, na partida contra o Bahia. O atacante fez o 4º gol nos últimos 5 partidas, 4 gols em 5 jogos pela a equipe do time do Fluminense. Então tá iluminado, né? Todos eles determinantes, todos eles todos eles de forma assim, né? Determinantemente falando, decisivos, né? Determinantemente decisivos para que o garoto possa ter nessa situação de ter esse um negócio de talismã, né? Inclusive. Então o Cauê Elias decidiu mais uma vez para o Fluminense, assim como foi nas últimas partidas, né? Contra o Bragantino, contra a equipe do Cuiabá, contra o Criciúma, enfim. Então, também temos aí o Lúcio Rodrigues, né? Como titular, a primeira partida dele, né? Como jogador do time do Bahia, a maior compra da história do futebol nordestino, né? E o atacante decepcionou na primeira partida, né? Inclusive. E o Uruguai perdeu 2 gols na cara do goleiro Fábio, com destaque para o segundo lance perdido embaixo da trave, né? Embaixo da trave. E também, né? Temos aí o primeiro tempo de partida, que temos aí no jogo no primeiro tempo, em que foi de alternância entre as duas equipes, né? O Bahia foi superior na primeira parte do jogo, na primeira metade do jogo, e o Fluminense foi melhor na segunda parte. Então, o lado esquerdo tricolor, carioca, do time do Fluminense, o time do Fluminense no lado esquerdo, né? Foi mais perigoso, mas o gol não, mas o gol saiu pelo lado direito, né? E o Arias fez boa jogada, né? Com o Samuel Xavier, que cruzou para o Cauê Elias para abrir o marcador de cabeça. E também, no segundo tempo, o Bahia começou, né, em cima, né? Porque precisando de resultado, né? Então o time do Bahia indo para cima do Fluminense, né? Para tentar conseguir o resultado. E desperdiçou um caminhão de chances de gol, né? Caminhão de chances de gol, caminhão de gols perdidos. Então, temos aí esse detalhe, né? E o Luciano Rodrigues, o Lúcio Rodrigues, né? Digamos assim, o Lúcio Rodrigues, né? Lúcio Rodrigues, na pequena área, perdeu a maior chance da equipe do time do Bahia, né? Do jogo, inclusive, na maior chance da partida, inclusive. Depois a equipe baiana seguiu administrando a posse de bola, mas sem levar perigos ao goleiro Fábio, enquanto o Fluminense desperdiçou chances de meter o segundo gol, né, de definir a partida no estádio do Maracanã e partindo para os contra-ataques, né? Então, principalmente aí, partindo para os contra-ataques, aí não deu. Então, teve essa vitória do time do Fluminense para cá de 1-0. Então, a equipe do time do Fluminense conseguindo esse resultado importantíssimo para as pretensões aí do Campeonato Brasileiro. Então, temos aí, pessoal, para a gente falar aqui, o time do Fluminense vai encarar contra o Vasco, né? Fluminense e Vasco, né? Que vai acontecer esse jogo no próximo sábado. Temos aí o jogo aí entre Vasco e Fluminense, o mando de campo é do Vasco,
O jogo vai acontecer às 9h30 da noite no estádio Newton Santos, tá bom, pessoal? Não é em São Januário, não. Eu tô repetindo para vocês aqui. Não é em São Januário, não. É no Newton Santos. Mando de campo é do Vasco. Então temos aí o jogo do Campeonato Brasileiro de Futebol, tá certo? E o Bahia que vai para campo na próxima semana, né? O time do Bahia que vai encarar contra a equipe do time do Vitória, né? O clássico Bavi, às 4h da tarde, né? Vai ter clássicos, inclusive, né? Clássico Vasco e Fluminense no sábado à noite, clássico baiano no clássico Bavi no domingo. Então temos aí Bahia e Vitória às 4h da tarde no estádio da Arena Fonte Nova, lá em Salvador. Tá bom, pessoal? Meus amigos e minhas amigas, muito obrigado pela companhia de sempre em mais um pós-jogo aqui do Conversa de Torcedor para vocês. Se inscrevam, compartilhem nossos vídeos, ativando o sininho das notificações e também deixando o seu like, deixando o seu joinha, tá bom, pessoal? Que ajude mais o nosso crescimento do canal do YouTube, também fortalecendo o nosso trabalho. A gente se inscreva, compartilhe nossos vídeos, ativando aí o sininho das notificações, deixando o seu like para vocês conferirem aí a nossa programação, tá bom, pessoal? O seu like que ajude demais, tá bom, pessoal? Repetindo para vocês, ajudando demais o nosso crescimento do canal do YouTube, também fortalece o nosso trabalho, repetindo para vocês. E também acompanha pelas redes sociais do Conversa de Torcedor, tá bom, pessoal? E não esquecendo, temos aí o Conversa de Torcedor Notícias, terça e quintas, 18h, com vocês no canal do YouTube. E também aos sábados ao vivo, às 11 da manhã, para a Rádio Nossa Senhora de Copacabana, 98.7 FM, a onda que chega ao seu coração. Acompanha pelas redes sociais do Conversa de Torcedor, no YouTube, também pelo site radioNSC.com e também para a Rádiosnet com vocês, tá bom? Muito obrigado a todos pela companhia de vocês, fique com Deus e até o próximo pós-jogo aqui do Conversa de Torcedor para vocês. Falou, galera, fique com Deus.